Passamos à análise dos assuntos do dia com as presenças de Mariana Vieira da Silva, socióloga, e Bruno Alves, doutorando em Ciências Políticas. Boa tarde aos dois, obrigada pela vossa presença mais uma vez neste grande jornal. Vamos começar pelos dados da execução orçamental. Está claro que o déficit de 4,5% para este ano vai ser difícil de atingir sem medidas adicionais. Pergunto-lhe se espera que seja atingido com medidas adicionais ou se, por outro lado, vamos ter uma flexibilização por parte da Troika, do nosso programa. Eu julgo que a grande novidade de hoje não são os números. Dos números estávamos à espera, um bocadinho melhor numa coisa, um bocadinho pior noutra, mas estávamos à espera. A grande novidade de hoje é o Governo dizer que já não vai ser possível cumprir as metas acordadas. Quanto a mim, essa é a principal novidade de hoje. O que me lança uma grande perplexidade e que é a seguinte: há uma semana estivemos aqui, nessa noite o Primeiro-Ministro anunciou uma retoma, uma pré-retoma para 2013 e concluindo, sabendo nós que a meta não vai ser atingida. Sabendo nós que o Primeiro-Ministro considera que não há outra receita melhor que esta e que o efeito desta receita é a recessão, a minha pergunta é: ou o Primeiro-Ministro já decidiu que não vai lançar mais medidas, ou não pode existir nenhuma perspectiva de abrandamento da recessão ou muito menos de retoma económica no próximo ano. A pergunta que me fez, eu creio que o tom das declarações que vamos conhecendo, e os números saíram há menos de uma hora, dá-me a ideia que se vai desistir da meta, que se vai encontrar, tentar cumprir, chegar o mais perto possível, mas assumir junto da Troika que a meta não vai ser cumprida. E acha que, pergunto-lhe se vamos ter essa benesse por parte da Troika, porque na verdade é que na redução da despesa até o Governo até ultrapassou a meta. Portanto, virá mal ao mundo não se cumprir o déficit tendo em conta as metas da despesa? Quando a Mariana e eu estivemos cá a semana passada, eu tinha dito que o fundamental não era tanto os objetivos do déficit definidos pelo memorando, mas o cumprir-se as medidas que estavam previstas e que, se essas medidas inviabilizassem os objetivos que o próprio memorando traça, como pelos vistos parece que acontece, Portugal aí teria a legitimidade de dizer aos nossos credores que fizemos tudo o que nos pediram. E a culpa é vossa. Exato, não é tanto a culpa é vossa, mas no sentido de não ser possível atingir aqueles objetivos, mas Portugal não faltava a sua palavra, no fundo. Pelos números que foram conhecidos hoje, parece que, de facto, aconteceram ambas as coisas, não é? Agora é esperar para ver o que é que a Troika diz quando vier para a semana ou daqui a 2 semanas. E aí, quer dizer, parece-me que Portugal tem pelo menos legitimidade para pedir aquilo que a Mariana estava a dizer, de se dar alguma folga nos objetivos. E era preciso esperar-se por estes números, no fundo, pelo confirmar de uma situação que já era de alguma forma Sim. esperada, para que depois se assumisse que seria muito complicado então atingir-se esta meta dos 4,5%. Imagino que nos corredores, não é, que as pessoas no FMI e na União Europeia já soubessem que isto ia acontecer. Quer dizer, isto não deve ser novidade para a Troika. Para a opinião pública. Para o Governo também espero que não, pelo menos, não é? Agora, para o público em geral, penso que sim, que era necessário, numa forma de gestão, digamos assim, da agenda, mostrar às pessoas que de facto que é impossível e ser até à última, quanto mais não seja por essa questão de percepção de que se estava a falar, de que Portugal faz o esforço de cumprir aquilo a que se comprometeu. Se os objetivos não são cumpridos é porque as próprias exigências não são assim tão realistas. E será essa também a imagem que os mercados terão? Porque a verdade é que Portugal tem vindo a melhorar a sua imagem no exterior. Agora, não cumprido um déficit de 4,5%, ficaremos mais colados à Grécia ou ainda assim Portugal mostrou que fez reformas, que alcançou desde o início desta feitos. crise, considero que o fator fundamental para a sua resolução não é o comportamento dos governos de cada país, mas uma resposta europeia adequada à situação que nós estamos a viver e, portanto, continuo a considerar o mesmo, ou seja, o aliviar que se sente nos mercados é, quanto a mim, muito mais decorrente das decisões e dos anúncios de Mário Draghi do que propriamente do cumprimento dos países. Tanto mais que mesmo em Espanha
mas mais em Itália, mas até mesmo em Espanha, à beira de um resgate, nós vemos os juros sem aquelas subidas que, por exemplo, nós tivemos quando estávamos à beira do resgate. Eu julgo, e tínhamos conversado sobre isso a semana passada, que é visível que os ventos estão a mudar. É visível nas declarações de Mário Draghi e na própria intervenção do BCE, é visível na Comissão Europeia, e se nós estivermos atentos a alguma agenda legislativa da Comissão Europeia, notamos que essa preocupação já existe, e é visível no Fundo Monetário Internacional, e basta vermos as entrevistas e relatórios que têm saído. E até na Alemanha, um dos conselheiros económicos principais reconheceu que existia um problema. E a minha pergunta é, não estaremos numa situação onde toda a gente já está a mudar e o governo português continua fiel a esta receita, porque há menos de uma semana, não foi há um mês, não foi antes destes números, nem sequer não foi antes dos últimos números, foi há uma semana, ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que esta era a única receita. E mais, quando nós dizemos do lado da despesa resultou, mas do lado da receita não, estamos a incorrer nesse mesmo, porque do lado da despesa fomos mais longe, estamos melhor do que do lado da receita isto também aconteceu. E, portanto, eu julgo que estamos naquela situação onde toda a gente já está a mudar de discurso e ficaremos sozinhos com um discurso que se provou que não resulta. Mas não será esse o discurso de quem não tem grande poder na Europa? Esta semana sai uma notícia. Em Inglaterra a situação é igualmente preocupante e, não estando dentro do euro, decidiram fazer uma política de austeridade em muitas coisas muito parecidas com a nossa. O desastre dos números da economia está à vista e o que se lê é que o próprio governo planeia lançar um pacote de investimento para responder a isto. É óbvio que o governo português não o pode fazer. Não vale a pena estarmos aqui a dizer porque o Sr. Primeiro-Ministro ia anunciar era amanhã um grande investimento público. Mas o mínimo seria pedir que não interrompessem investimentos que estavam a ocorrer e que não estavam no memorando. E isso aconteceu. Aconteceu em vários casos. E, portanto, temos esta máquina de corte, que é sempre chamado poupança, e de redução dos investimentos, cada vez a acelerar mais, e eu temo que seja tarde quando quisermos abrandar esse ritmo. Tendo em conta estes números que conhecemos hoje, Sim. E os números que já são apontados para a derrapagem para este ano, tendo em conta também que o orçamento para 2013 já não ia ser fácil sem estas condicionantes. Agora, juntando tudo isto, este será certamente um dos orçamentos mais difíceis do país, sendo que todos os anos se diz isto, mas a verdade é que o próximo ano parece ser um ano bastante complicado e até porque há a questão do chumbo do TC também. A tendência, nesse caso, é para piorar. É curioso, eu há uns dias, isto parece-me daquelas coisas que as pessoas dizem na televisão para parecerem muito inteligentes, mas o que é verdade é que eu há uns dias estava a ler um artigo no Washington Post do antigo secretário de Estado do Tesouro do presidente Clinton, em que ele procurava explicar as razões pelas quais era difícil diminuir o peso do Estado na economia. Obviamente era sobre a realidade americana, mas as duas principais razões que ele apontava aplicam-se perfeitamente a Portugal. Por razões estruturais do envelhecimento da população e por haver, devido ao endividamento dos últimos anos, no futuro vamos ter que pagar os juros desse endividamento, os Estados, no caso ele falava dos Estados Unidos, mas mais uma vez aplica-se a Portugal, Portugal vai ter nos próximos anos de cortar despesa quando existem uma série de circunstâncias que pressionam precisamente para o aumento da despesa do Estado em Portugal. Pior ainda, no próximo ano vai haver uma medida que foi usada este ano que não vai poder ser. Portanto, o corte do 13º e do 14º mês para os funcionários públicos, como foi declarado inconstitucional, não vai poder ser feita. Ou seja, o Governo, para o próximo ano, se já este ano, pelos vistos, já foi difícil, mesmo com essas medidas, atingir as metas a que se propôs, no próximo ano ainda teria que ser um déficit ainda mais curto, partindo de um déficit ainda maior e sem recurso a medidas que pôde utilizar este ano, eu pessoalmente não faço a mínima ideia como é que o Governo vai conseguir atingir esse objetivo. Mas, já agora, não deve desistir dele. Quer dizer, Portugal não pode continuar
a viver acima das É suas por isso que possibilidades. é preciso uma flexibilização do programa, no fundo. De certa Porque maneira... senão deixa-se de acreditar que em todos os esforços que se vai Certo. fazendo, esforço atrás de esforço, que acabam por dar em zero, O meu único daí ser receio necessário essa quando se tem esse flexibilização discurso da flexibilização, embora eu acho que de facto talvez fosse mais benéfico um período mais alargado para o Eu não- cumprimento. não falo em período, eu falo, por exemplo, nas taxas de juro. Ah, Não falo em diminuir- mais tempo. Sim, Falo, por vai dar exemplo, nas o taxas de efeito. O juros. efeito será basicamente o mesmo para o que eu ia dizer. O problema disso é se instala na cabeça das pessoas a ideia de que então já não vale a pena fazer os sacrifícios que obviamente teremos que fazer. Se for possível conjugar as duas coisas, isso seria o ideal. E como é que se conseguem conjugar estas duas coisas? Porque a verdade é que será que poderemos ter este ano mais medidas por causa da derrapagem e depois no próximo mais medidas também por causa da derrapagem deste ano e por causa do chumbo do TC? Pois, eu acho que como é que se equilibram estas duas coisas? A primeira coisa é querer equilibrar. E a história do orçamento retificativo deste ano e do orçamento do ano passado e do orçamento deste ano e do que se vai falando nos últimos tempos sobre o orçamento do próximo ano, e pensando, por exemplo, na declaração que o Sr. Primeiro-Ministro fez logo após ter conhecido o acórdão do Tribunal Constitucional, o que nós vemos é que toda a gente desistiu desse equilíbrio e olhou só para um lado da questão. E, portanto, eu acho que se me disserem que o Governo quer um orçamento equilibrado, eu já fico um bocadinho satisfeita. Nós temos de... Eu vou ter que responder ao Bruno, porque esta questão de... Porquê é que é tão difícil cortar nas receitas do Estado quando nós não estamos a resolver... Na despesa do Estado. Quando nós não estamos a resolver um problema que tenha tido essa origem. Eu não estou a dizer que não existe esse problema, mas nós relacionamos sempre duas variáveis que não estão relacionadas totalmente. E, portanto, todas as coisas retomam porque é muito difícil resolver o corte nas despesas do Estado. Mas porquê que é esse o problema que nós temos a resolver? Esse não é o único problema que nós temos, nem sequer é. Mas é um problema grave. Não, o problema Portugal mais não tem grave que nós dinheiro temos para é o se de financiar. competitividade. É verdade, mas E ele não está a ser resolvido. Um peso do Estado muito grande, Um peso do Estado menor do que na maior parte dos países e de que países que estão muito melhor do que nós. Também são mais ricos e que, portanto, não, têm... em percentagem. Nós estudamos sempre percentagens do PIB para não termos esse problema. Mas tem acesso a coisas que me ajudar. O equilíbrio. Eu vejo com muita preocupação 3 elementos na execução orçamental deste mês e que eu julgo que são as preocupações que temos que ver respondidas no orçamento. A primeira é a quebra na receita. Apesar de tudo, este mês o IVA é um bocadinho menos mau do que no mês anterior, mas estamos a queda nas contribuições para a Segurança Social. Porque nós não nos podemos esquecer que todas estas variáveis e toda a sustentabilidade do Estado Social depende de uma economia que o sustente. Não há segurança social nem aqui, nem em nenhum país, nem com, nem sem, nem com semi-plafonamento, nenhuma solução se a economia estiver neste estado, porque a Segurança Social tem que assegurar os subsídios de desemprego e não tem os contributos. E essa quebra tem-se agravado. Se por um lado se corta de um lado, essas prestações tendem a aumentar, não é? E finalmente, e em terceiro lugar, se continuamos ou não continuamos na política de zero investimento, porque não há nenhuma solução para... Pode não ser público, pode não ser muito, mas algum, porque além de tudo o que estamos a viver, as expectativas das empresas, dos cidadãos, são terríveis para o futuro. Quem é que quer investir? Podemos lançar programas de emprego jovem, como aquele que conhecemos o resultado hoje. Mas se as empresas não têm trabalho para fazer, se a indústria não tem nada para produzir, se os serviços, se os hotéis e os restaurantes estão... Ninguém quer contratar um jovem só porque a taxa social única é mais baixa. Será que o orçamento do Estado para o próximo ano vai ter precisamente essa componente, porque efetivamente esta receita já se mostra esgotada? O Governo provavelmente vai dizer que sim. Ou seja, vai apresentar o próximo orçamento, e, quer dizer, imagino eu, obviamente não sei, mas provavelmente tentará apresentar o próximo orçamento como a tal retoma de que o Primeiro-Ministro falou no discurso da semana passada. Mas como é, de facto, a pergunta que eu faço às pessoas que estão constantemente a falar na necessidade do crescimento. Eu percebo, obviamente, que Portugal precisa de crescer, mas
não Ou de não tenho... crescer tanto. Ou isso. mas, de facto, custa-me muito a perceber como é que é possível que as pessoas esperem ou falem de crescimento para Portugal Como é que é possível numa que as pessoas circunstância esperem que estes como a números atual. se cumpram sem a economia a funcionar? Oh, Mariana, não, claro que É não que as vão duas cumprir. coisas são impossíveis, não é só uma que é Certo, impossível, como são é as óbvio, duas. Como é óbvio, mas é preciso ter a consciência da realidade em que Portugal vive. Por exemplo, o PS há uns dias emitiu uma espécie de um folheto, exatamente, estava a faltar o termo, com os 5 erros crassos do governo. Entre eles, a falta de uma aposta no crescimento. Qualquer pessoa que aposte no crescimento vai perder essa aposta. Quer dizer, Portugal não tem dinheiro. A razão pela qual não há investimento é porque não há dinheiro. Se nós nos lembrarmos de como Portugal estava há 1 ano e meio atrás, quer dizer, na altura em que o antigo Primeiro-Ministro pede, e muito bem, o resgate à Troika, dizia-se, pelo menos, que não havia dinheiro. Portanto, agora vou ter uma para oportunidade. pagar, Não. para não pagar as Depois pensões. de o Parlamento ter chumbado um programa acordado Sim, e com os mercados fechados, sim. perante essa situação, disse que se a ajuda não se concretizasse rapidamente não haveria dinheiro. Pronto, Qualquer exatamente. país que vira os seus mercados fechados, os mercados que lhe Claro. emprestam dinheiro, como além qualquer país, Fica, exatamente assim. Eu não estava fica a culpar... sem dinheiro para comprar não estava a salários culpar, para pagar claro. salários e pensões. Exatamente. Mas vamos aproveitar Sim. aqui esta parte do Partido Socialista para tentarmos aqui perceber um bocadinho o que será a posição do PS na votação deste orçamento para 2013. É aqui uma oportunidade de ouro, de alguma forma, para António José Seguro se distanciar de uma vez por todas nestas políticas, até porque tem eleições autárquicas à porta e até porque A também mim começa a parecer-me já o governo difícil. cumprirá metade do seu mandato. A mim começa a parecer-me difícil que não seja o momento em que o PS se distancia. Em qualquer caso, e eu concordo com uma parte do que o Bruno disse, porque prometermos programas de investimento impossíveis não é solução, e eu tinha dito isso mesmo há pouco. Agora, pararmos coisas que não era preciso serem paradas e parar tudo, esta ideia de suspender o país à espera... O que é que parou que não precisava de ser parado? Não, por exemplo, as obras na Parque Escolar, que têm um financiamento, e aliás está lá e aliás vão retomar no próximo ano. Essas obras no Parque Escolar, como toda a gente sabe, foram um veículo para coisas, enfim, um pouco... Não, nem toda a gente sabe, mas não é essa a questão. Eu não estou agora aqui a discutir o programa, mas há dinheiro Foi e parado programas... por uma razão muito simples, é que Não. lá está, aquilo não Foi funcionava parado. como deve ser. Não é por isso E que foi parado. gastava-se dinheiro. E, aliás, tivemos recentemente notícias de que a atual administração nomeada por este governo defende, em parte, junto do Tribunal de Contas, as coisas. Mas não era aí que eu queria chegar. Onde eu queria... Pois imagino que Onde não, eu queria mas... chegar... A posição do PS. Onde eu queria chegar era a posição do PS. Nós, há um ano atrás, se olharmos para trás no tempo, tínhamos basicamente 3 posições no Parlamento. Tínhamos a posição daqueles que dizia vamos rasgar o acordo, porque isto vai levar-nos à situação da Grécia, vamos rasgar, não fazer, etc. Posição na qual eu não me revejo. Tínhamos a posição de que esta era a receita adequada e que nos ia fazer chegar este ano longe do abismo. E que quanto mais depressa levássemos a cabo essa receita, mais facilmente chegaríamos ao momento de cumprimento. E depois temos o discurso do PS. Umas coisas eu revejo mais, mas o que é certo é que se nós resumirmos o discurso do PS, era de que há um conjunto de riscos e esses riscos estão a ser exponenciados pela vossa resposta. E eu julgo que, desse ponto de vista, o secretário-geral do PS pode dizer aquela frase que devemos evitar dizer, eu tinha razão. Porque o que aconteceu foi que esses riscos, de facto, revelam-se hoje uma realidade e que esse excesso de cumprimento e aquela a voracidade de cumprir tão rápido como possível acelerou um processo de recessão. E, portanto, sim, eu julgo que este é o momento em que o PS pode dizer os senhores fizeram a sua escolha e estes são os vossos resultados. Em primeiro lugar, essa ideia de que o Governo está a ir muito mais longe do que a Troika exigia é um bocado um mito, porque há uma série de reformas... Dito pelo próprio Governo. Sim, claro, como é evidente, o Governo mente com grande habilidade, isso aí não tenho dúvidas nenhumas. Mas o que é um facto é que houve uma série de reformas que estavam... E reformas bastante mais importantes até do que estas coisas de curto prazo que nós estávamos aqui a discutir, que não foram feitas, por exemplo, na questão das autarquias, a reforma das autarquias não
não muda nada, deixa tudo na mesma, com mascarar de mudanças aqui e ali. Muito provavelmente algumas das privatizações vão ter exatamente o mesmo caminho e, portanto, se há razões para criticar o governo, e que há, é que não está a ir tão longe em certas coisas como devia. Quanto ao PS, o PS alerta para esses tais riscos que a Mariana estava a falar, mas em grande medida expressa desejos. Querem austeridade, mas também querem crescimento. Nunca explicam muito bem como é que essas duas coisas se conseguem. O caso do IVA da restauração é um caso típico de ir além da troika do ponto de vista da austeridade. Eu não estou a falar do reformismo. Precisa, mas lá está, esse caso é um caso paradigmático. Como o governo não quer fazer as coisas que realmente deve fazer, tenta umas tentativas desesperadas. São medidas objetivas. Uma coisa é o discurso genérico do crescimento, outra coisa são medidas objetivas que, em sede de especialidade e das discussões mais de pormenor, se fez o alerta de que aquilo não ia resultar e efetivamente não resultou. Mas era fácil dizer que aquilo não ia funcionar. O que o PS não apresenta é um programa político... E como vai ser, temos que terminar, e como vai ser esta posição no orçamento para 2013? Do PS? Do PS. Provavelmente vai se abster, provavelmente vota contra, não sei exatamente o quê, mas não vai estar tão complacente como até agora. Vai também uma viragem na relação entre maioria e principal partido da oposição. Muito obrigada aos dois pela vossa presença neste grande jornal.